todas. Bem-vindos a mais um dia do 25º Seminário Nordestino de Pecuária, o PEC Nordeste. Hoje nós vamos abrir o nosso dia de palestras com a palestra do Dr. Hélio Costa. Dr. Hélio Costa, graduado e mestre em zootecnia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche na Universidade de Nevada. Atualmente é promotor técnico, atuando na linha de suplemento mineral na VET Agro Nutrição Animal. Tem experiência em produção animal, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição e alimentação de ruminantes, formulação de rações, produção de bovinos leiteiros e produção de pequenos ruminantes. Dr. Hélio é amigo e colega de trabalho, colega de profissão, está contribuindo no setor da pecuária leiteira, trazendo inovações e mostrando tecnologias e mostrando que é possível aumentar os índices de produção e de produtividade através da nutrição. Dr. Hélio, seja bem-vindo. Um bom dia de trabalho. Depois da palestra do Dr. Hélio, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Só pequeno detalhe ali que a gente foi consertar, mas está tudo certo. Obrigado, Claudalice, pela apresentação. É uma satisfação estar aqui no dia de hoje, desse ano de forma presente, Ano passado a gente participou, mas de forma remota, e é sempre bom estar perto do calor de vocês, trocar ideia tete a tete, e isso é bem satisfatório nos eventos, trocar experiências, e acho que esse ano vai ser bem bacana, tá? O tema que a gente foi proposto para a gente falar hoje basicamente falar sobre alimentação de vacas leiteiras. E vocês podem questionar o que é mais importante do que uma boa formulação, Boa formulação hoje é uma premissa. Se o seu nutricionista, o seu técnico, ele tiver o conhecimento adequado, ele vai entender o seu desafio, os alimentos que estão disponíveis, a exigência da sua vaca, e ele consegue realmente formular uma dieta muito boa. É uma obrigação dele. Agora, o que acontece depois daí, aí são, aqui a gente brinca, cenas dos próximos capítulos. São os desafios do dia a dia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu queria, na primeira conversa, no início da conversa da gente, apontar para vocês uma atenção a duas regras bem importantes. E essas regras estabelecidas por a primeira vez que eu ouvi ele falar, chama-se Dr. Bill Wise. Ele é um nutricionista e extensionista americano muito famoso. Talvez hoje a maior referência em nutrição de gado de leite. E aí ele aponta duas regras importantes que a gente tem que estar atento quem trabalha com alimentação de vacas. A primeira regra é essa daí. Nem todo problema na propriedade está relacionado à nutrição. Nem todo problema de um rebanho leiteiro está ocasionado pela nutrição. E a segunda regra talvez seja a mais importante, que eu quero que vocês fiquem bem atentos na segunda regra. É que vocês jamais podem esquecer a regra número 1. Então, percebam que ao longo da conversa que a gente vai ter no dia de hoje, nem todo problema que está na fazenda está atrelado à nutrição. Às vezes o produtor chega para a gente, cara, manda uma dieta, uma ração para puxar leite. E aí, atrás dessa ração ou dessa dieta para puxar leite, na linguagem, os fatores inerentes que são importantes. E para ilustrar bem essa questão de que nem todo problema está ocasionado pela nutrição, eu trouxe um exemplo para vocês de um estudo realizado na Espanha. Esse pesquisador espanhol, ele fez um estudo em 47 rebanhos, do qual ele testou a mesma dieta nesses 47 rebanhos. Mesma dieta. E ele verificou alguns problemas associados ao desempenho que não eram inerentes a fatores dietéticos. Eram fatores outros que aconteciam nas fazendas, certo?
O que foi que ele percebeu nesse estudo dele? Que a média de produção lá foi 27 litros em todos os rebanhos. Só que a gente teve, ou a gente não, ou ele, no estudo, ele verificou que teve uma variação de 20 a 33 quilos. A variação dentro dos rebanhos, a média foi 26, mas variou de 20 a 33 quilos. E a dieta era exatamente a mesma. Mesma silagem, mesma fibra longa, mesmo concentrado, mesma proporção de concentrado, vagão, igual. Ele aplicou a mesma dieta, esparramou em todos os rebanhos. E teve essa variação. A variação atribuída a fatores não dietéticos foi de 13 quilos. É muita coisa, né? Se você está ofertando a mesma dieta para todos os rebanhos, sob a mesma condição, e variar entre os rebanhos 13 quilos de leite. 13 quilos de leite. E ele apontou, assim, basicamente 3 fatores, e tem alguns outros, mas de destaque. Um deles era o sistema de cria das fazendas. Por que o sistema de cria? Normalmente, você faz um sistema de cria até os 90 dias, 120 dias bem feito, e depois destina esses animais a pasto. A maioria dos animais lá, a cria era feita a pasto. Então, eles tinham uma condição de efeito tardio dos animais ao primeiro parto, porque eles negligenciavam nessa parte do desenvolvimento do animal ao longo até chegar à fase reprodutiva. E com esse atraso, à medida que se eleva a idade ao primeiro parto, a produção tende a diminuir, por uma série de fatores, seja de fisiologia do animal que não ficou bem desenvolvida, entre outros, né? Outros 2 aspectos que ele também menciona nesse estudo é manejo de coxo, presença de sobras e empurrar a dieta no coxo, é um aspecto importante, a gente vai verificar isso mais na frente. E o número de baias, no caso lá era sistema freestyle, ou ele quis atrelar a espaço para o animal descansar ou deitar, certo? Então, assim, a produção de leite, ela é um negócio sobre vacas. É você e sua vaca. Você empresário e você trabalhando para a sua vaca. Então, se você não tem esse entendimento que você é funcionário da sua vaca, e o seu negócio é com ela, e a partir disso vocês vão ter um retorno do seu empreendimento, você está pensando no seu negócio sobre vacas de forma equivocada, certo? Então, assim, há muitas outras coisas no desempenho dos animais, além da dieta. E é muita mesmo, muita. Onde sua vaca está na maior parte do tempo, importa bastante, né? Onde ela descansa, e isso é importante, ao ponto de ela poder tirar o cochilo dela ali, porque ela de tão confortável que ela está, na mesma seriedade da dieta que ela ingere, que ela consome. Eu posso estar acertando a melhor dieta ali, mas se ela estiver nessa condição, a capacidade dela de ter um melhor aproveitamento dessa dieta, acho que vai estar atrapalhada, não vai? É bem complicado você fazer a alimentação de uma vaca sob uma condição dessa. As vacas elas podem estar muito bem, seja num sistema confinado ou no sistema a pasto, onde ela tem uma possibilidade de ela poder descansar bem, né? Ou nem tanto, nem tão bem assim. Embora seja um desafio que todo ano nós temos no período de chuvas, mas é igual à seca. Todo ano a gente sabe que vai ter seca, e a gente às vezes não se prepara para a seca. No período de inverno é a mesma coisa. Se a gente conseguir contornar esses aspectos e fazer com que o seu animal tenha uma condição mínima de conforto, com certeza isso vai impactar na sua produção. Elas podem ter um bom caminho para poder trafegar, seja para as ordenhas ou ter acesso ao pasto, né? Então, assim, sem pedras, sem lama, sem machucar casco, que tudo isso influencia no desempenho do animal. Ou ela pode estar sob uma condição dessa, acesso à lama, ou, como diz um amigo meu, mais vale 2 pedras no caminho do que uma nos rins, mas nesse caso aqui não é bom não, certo? Você pode ter problemas de casco, problemas de acesso, o animal vai deixar de ir para um coxo ou se direcionar para outro setor da fazenda para estar descansado, porque está complicado o acesso dele. E às vezes isso está na cara da gente e a gente não enxerga.
Elas podem ter uma ótima qualidade de água, que você tiver com sede e quiser chegar ali e matar a sua sede, você não vai ter nem problema nenhum. E você pode ter uma qualidade de água que você não tinha coragem de lavar nem suas mãos. E isso é muito frequente, e talvez seja o manejo mais simples de fazer na fazenda e é o mais negligenciado, e talvez um dos fatores que tem grande impacto na produção de leite, uma vez que boa parte da composição do leite está vinda de água, e atrelada a outros fatores, como consumo e etc. Então, se eu não consigo dar uma qualidade mínima de água para o meu animal, eu tenho que repensar o meu manejo. Eu posso ter um coxo adequado, limpo, né? Assim, talvez bem sofisticado nesse tipo de manejo, ou eu posso ter um coxo assim, com difícil acesso, com uma qualidade de coxos não tão boa, né? O animal de um porte pequeno, desse aqui, meu laser não está funcionando, eu queria apontar aqui, com dificuldade de ter acesso ao coxo, o coxo pode até estar numa estrutura razoável, tendo um espaço de coxo, mas a forma como ele está disposto, bem complicado, né? Tem uma disponibilidade de uma boa cama, vacas que têm uma condição de descansar bem, elas respondem, e a gente vai ver mais alguns fatores inerentes à disponibilidade de descanso desses animais, ou elas podem estar do jeito que elas não gostariam. Tá num lugar onde tem pedra, onde não tem sombra, que elas ficam em pé, e isso é ruim, né? Ela pode ter uma boa mistura de dieta, isso é importante. Tipo, nesse patamar, hoje a gente não vê diferença de partículas, ou ela não vai ter capacidade de selecionar a sua dieta, né? Ou ela pode ter outras assim, com uma mistura ruim, com presença de rosetas de sabugo, com o concentrado separado da forragem, se for o caso de dieta total, né? Fazendas que trabalham com dieta total, eles misturam o concentrado junto com a forragem. Então, esse aspecto é ruim. Por que é ruim? Porque ela vai selecionar, vai comer mais concentrado em espaço curto de tempo, isso é ruim, tem abaixamento de pH ali, e isso impacta em outros fatores. E você não está tendo uma garantia do que você planejou, dentro daquela conversa que a gente já iniciou, por exemplo, do aporte de fibra que estava planejado, e esse animal não está consumindo a quantidade de fibra adequada, e uma série de outros fatores. E mais comum ainda que a gente se depara no campo é presença de fungos nas forragens, né? Por uma série de fatores, que a gente também vai conversar mais à frente, seja por erro no processo, ou seja por erro no manejo de uso dessa forragem. Presença de fungos na forragem, micotoxinas, às vezes você está com problema de reprodução na fazenda e não sabe o porquê, né? E baixa de produção de leite, baixa consumo, baixa uma série de outros fatores. Uma ótima silagem e um adequado manejo de uso da silagem, né? Você pode perceber que nessas duas fazendas eles conseguem fazer isso hoje muito bem, painel de silo bem tirado, e isso também importa, mas assim, você pode saber, mas doutor, isso é uma realidade totalmente diferente da minha, né? Eu não tenho maquinário para ter um manejo de silo desse daí. Mas tem muita fazenda que tem capricho de fazer um manejo de silo adequado, né? No caso dessa fazenda aqui, eles, numa sugestão nossa, eles fazem essa cinta que protege a passagem de oxigênio para o fundo do silo. À medida que ele vai avançando, ele vai afastando essa cinta. E o próprio tratador já me relatou, rapaz, depois que a gente começou a trabalhar com esse simples manejo, a nossa silagem chega ao final sem quase perdas, né? Quase perdas, quase nada de perdas. Então, assim, ó, manejo simples, é só capricho da fazenda. E outra coisa muito importante, evitem afrouxar a frente de silo, abalar a frente de silo. Não permitir que você coloque a entrada de ar nesse silo, para que não tenha fermentação indesejável, abale a dieta de 2, 3 dias para frente, porque você fez um mau manejo de silo, certo? Tem replicação de levedura selvagem, tem relatos que levedura selvagem, inclusive, afeta a gordura do leite. Então, assim, e fora baixa de consumo e perda de energia por conta de fermentação secundárias ocorridas na silagem, ok? O normal e o comum, no dia a dia que a gente se depara, é assim. Quem trabalha com realocação de silagem não faz a realocação de silagem da forma que deve para ser feita, de trazer o volume que vai usar, compactar e depois usar depois que está ali e está bem coberto, pegando chuva ou pegando sol e a silagem perdendo qualidade.
ou dessa forma. É bem complicado, porque você despende recursos, despende dinheiro para ter uma forragem e, às vezes, no final, você mete os pés pelas mãos. Então, assim, ó, a vaca ela pode ter um bom lugar para descansar, nessa maneira aí, bem confortável, com sombra, com local drenado, né? Ou, na hora da ordenha, ela prefere estar debaixo de uma roseira procurando sombra, porque a sala de espera dela não tem nenhum mínimo de sombra. Ou o local onde ela está sendo aguardada para ser ordenhada. Aqui, o cara tentou acertar, mas uma concentração muito grande de animais numa mesma área, os animais muito próximos, eles tendem a se esquentar mais, e isso também é ruim. Então, percebam que pequenos fatores que eu posso fazer para a vaca, ela é importante. Então, assim, ó, o manejo, né, na minha opinião, ou na minha humilde opinião, ele é o X da questão, na maioria das fazendas. Às vezes o cara está fazendo boa parte das coisas certas, mas está pecando em alguns aspectos interessantes. Ele é 20% é dieta e 80% é manejo. Se 80% do sucesso de uma propriedade leiteira é manejo e eu estou pecando nesse principal segmento dentro da fazenda, eu estou perdendo dinheiro, né? E eu brinco com os meninos que trabalham comigo, acho que é a negociação mais difícil que tem na fazenda. É você vender, entre aspas, manejo. Porque você está mexendo com cultura, você está mexendo com pessoas, com processos. Às vezes chega, eu não sou tão mais novo, mas os meninos são mais novos ali, chega na fazenda e o cara está lá e assim, esse menino vem me ensinar, eu crio vaca há 82 anos, né? E aí ele acha ruim, se você não tiver uma capacidade de mostrar para ele, e se tiver professores, coordenadores de curso, aqui, talvez uma disciplina muito importante que tem que ter nas grades hoje, para os estudantes, é você estudar persuasão e relacionamento. A sua capacidade de negociar. E aí você ser capaz, ser hábil em levar para o produtor uma tecnologia aplicada e você convencer que aquilo funciona para ele, mas sem tirar ele muito do conforto. É aplicada à realidade. Cada fazenda é realidade. O que acontece na fazenda dele, se for cerca com cerca, é diferente do que acontece na fazenda dele. Então, cada fazenda é uma situação diferente. Então, ó, o que é manejo, né? Esse cara está falando o que é manejo. Manejo é toda decisão tomada pelo homem para o rebanho. Isso é manejo. Toda decisão que eu tomo de não dar sombra, de não dar água boa de qualidade, ela é desempenhada por mim. Então, é toda decisão que eu tomo pela vaca, né? E muitas vezes os nutricionistas, técnicos, assim, eles pedem pontos importantes, como comunicação. Você chegar na fazenda, quem é o cara que trata as vacas? Quem é o cara que fornece ração para as vacas? É o fulano de tal. Como é que ele está fazendo? Como é que ele se sente confortável fazendo isso? Ele tem alguma dúvida? Conversem com as pessoas. Conversem com as pessoas, seja você técnico, seja você proprietário da fazenda, né? Entenda a dor do seu colaborador para poder ele conseguir realizar o trabalho de forma mais correta. E a gente, como nutricionista, tem que focar nesses aspectos, né? Às vezes você fica só lá no computador, só nos aspectos de nutrição, modelo do fulano, modelo do NRC, modelo não sei de quê, e não foca nos processos. Detalhes importantes. Alimentar vacas não é fácil. Você acha que é só colocar lá o capim-açu, uma forragem, não sei o quê, o concentrado, e você acha que alimentou as vacas. Mas não é por aí, certo? E prestem atenção nas vacas. Prestem atenção nelas. Elas conversam com a gente a todo momento. Se você parar ali meia hora para olhar o comportamento dos seus animais, seja no curral, seja na hora da ordenha, elas estão conversando com você a todo momento. E você pode perceber uma série de fatores que você voltar o que é que está acontecendo ao longo do dia, que você está praticando e você não está vendo, que está impactando, inclusive, na produção do seu rebanho. Então, ó, a resposta da dieta, ela depende de uma combinação de dois fatores, certo? Boa alimentação, a gente já falou que isso não é uma premissa, é uma obrigação eu fazer uma boa alimentação, né? Estou partindo do pressuposto que eu estou entregando tudo. E também um bom ambiente. As duas rodas elas têm que estar rodando na mesma velocidade e na mesma direção. Se isso não está acontecendo, complicou. Se eu tenho um manejo pequeno e uma nutrição grande, eu não estou rodando bem. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma nutrição pequena e um manejo bom, danou-se. Danou-se, viu?
porque eu não consigo tirar o máximo do meu rebanho. Então, ó, sistemas desequilibrados, você, não, doutor, mas eu ajusto aqui a ração, boto mais um concentrado, você está ali, se equilibrando por um lado, né? E aí você começa a se segurar, se equilibrar de novo, mais uma hora, o tombo vem. O tombo vem e você não sabe nem de onde é que vem. Então, prestem atenção nos processos que vocês estão realizando na fazenda. Então, ó, nutrição adequada sem um bom ambiente, você não está fazendo nutrição, certo? E um ambiente adequado sem uma boa nutrição também é um complicador. Então, assim, ó, toda fazenda que tem uma boa nutrição, ela tem um bom desempenho. Mas nem toda fazenda que tem, toda fazenda que tem bom desempenho, ela tem boa nutrição. Mas nem toda fazenda que tem boa nutrição, ela tem bom desempenho. Isso é fato. Isso é fato. Tem fazendas que a gente já entrou para ajudar, dar suporte. O cara estava de 17 de média, mas ajustou os processos, ajustou a dieta, ajustou o manejo, o cara saiu de 17 para 25 de média, do rebanho todo, em menos de 4 meses. E ainda tem desafios, ele pode ir mais, porque aí entra numa questão inerente aos processos e às pessoas, cultura e etc., que a gente vai crescendo escadas dentro do processo, melhorando, até chegar aqui no ponto que a gente acha que onde o potencial da fazenda tem e onde a gente acha que os caras podem acompanhar o processo. Então, ó, o manejo de alimentação ideal, ele parte, que a gente já falou, de uma boa dieta, isso ficou claro que tem que ter uma boa dieta, de um bom oferecimento das refeições, isso tem que ser bem pensado, quais horários, como que eu forneço, e entender o comportamento das vacas, gestão de sobras, isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, o que é que isso impacta, o que é essa gestão de sobras, atenção ao número de refeições, cuidado com o local de descanso dos animais, gestão do conforto dos animais, espaço adequado. Tem propriedade que faz o manejo de secagem de vaca, tiram as vacas do lote e o leite faz aumentar. Como é que pode? Porque estava acochado, o lote estava acochado, não tinha espaço. As vacas puderam comer mais, tiveram mais local para descansar e aumenta a produção. Isso nos Estados Unidos acontece demais. Os caras estão acochados lá com produção, tem que secar a vaca, porque o laticínio não quer pegar, e eles secam um bocado de vaca, e na hora que seca, a produção faz aumentar. Porque estava inchado demais os lotes, e ele faz aumentar a produção, porque deu mais oportunidades do animal exacerbar consumo, descanso e etc. Limpeza de coxos e bebedouros. Eu acho que todo mundo aqui, quando almoça ou bebe o seu refrigerante ou suco, lava seu prato e lava seu copo, não lava? Por que a gente não faz isso com a limpeza dos coxos das vacas? Entendeu? Às vezes o cara está remontando forragem em cima de comida antiga, está ficando assim, você mete a mão, quem tem aquela velha cultura de colocar água no concentrado e não limpa o coxo, né? Que isso você não deveria fazer nunca. Você passa lá, está aquela lama, aquele cheiro horrível, e a vaca está lá, micotoxina, diminuindo o consumo, ela não come o concentrado todo, porque eu não faço a limpeza dos coxos adequada. De água, eu já mostrei o exemplo, não preciso nem mais falar, o quanto que isso é impactante. Comida fresca, 24 horas disponível aos animais. Aproximar a dieta várias vezes, isso, para alguns pode soar estranho isso, mas em fazendas que trabalham com dieta total, isso é um manejo que tem que ser feito, né? Sempre deixar a dieta próxima dos animais. Desenho técnico das instalações, se o pé direito está ok, se está tendo retirada de ar quente, se o animal tem local para poder se locomover de forma adequada. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Monitorar o consumo dos animais, variação do consumo nos alimentos e desempenho. Entender que quem trabalha com forragem conservada ou forragem verde, a matéria seca, ela altera a composição e você tem que estar monitorando isso, né? Umidade mais alta ou mais baixa. Se a dieta estiver balanceada do jeito que é para ser, a vaca mostra na hora. Você mudou de silagem, mudou de silo, de um silo para o outro, e a silagem tem alteração na matéria seca, ou sobra ou falta. E aí você tem que ajustar. Isso é clássico, né? Consistência e rotina. Parece palavra de coach, né? Hoje está na moda os coach, né? Mas na fazenda, se você tiver consistência e rotina, tende a ter bem sucesso na sua fazenda. Então, eu queria mostrar mais ou menos o porquê que isso é importante. E eu trouxe aqui um entendimento do rumen. Isso aqui é o estômago, parte do estômago do ruminante, de uma vaca.
Ele é estratificado, a dieta ela fica estratificada em diferentes camadas. Aqui eu tenho a entrada do cárdia, onde o alimento entra, e aqui eu tenho a saída. Então, quando o animal se alimenta, ele vai preenchendo esse espaço, porque ele está menos denso e tem partículas maiores, e chega um momento que ele para de comer. Isso é denominado de saciedade, né? Ele comeu até um certo momento, 25 minutos, ficou se alimentando, e aí ele se saciou. Quando ele para de se alimentar e vai para um local para descansar ou para deitar, aí ele começa a ruminar, mastigar. No termo coloquial, remoer, né? Que a vaca está lá remoendo, né? Quando ela começa a remoer, essas partículas começam a diminuir de tamanho, começam a hidratar e elas baixam, né? Elas vão para a parte distal do rumen. E aí, mais ou menos, isso acontece umas 2, 3 horas depois, que é o intervalo da fome. Aí a vaca vai lá, se levanta e vai comer de novo, porque ela já está com espaço para poder se alimentar. Então, daí se dá a importância de entender os mecanismos do qual a vaca, como que a vaca se alimenta. Ela faz refeições curtas e se deita, ela faz refeições curtas e se deita por um período. Basicamente, numa analogia mais assim, geral, tá, na parte da digestão, está relacionada com esse processo de diminuição de volume de rumen, baseado na ruminação ou no abaixamento de saciamento dela. Então, assim, esquecer almoço e janta para vacas, de alto consumo principalmente. Vacas, elas fazem em torno de 9 a 12 refeições por dia, de 25 a 29 minutos. Então, ela vai lá, come 25 minutos, fica saciada, deita. Ela vai, se ela tiver comida no coxo. Então, sim, a gente chega na propriedade, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não tem, o coxo está zerado. Isso é muito comum. E, às vezes, vocês não sabem por que as vacas não estão dando leite. Ou não estão puxando leite, né, num termo bem coloquial. Então, coloque comida na frente das vacas. Por quê? Aí a gente entra no sistema CAC. O que é sistema CAC? Coxo, água, cama. Ou coxo, água, descanso. A vaca faz isso constantemente, se ela estiver confinada. Então, ela está aqui comendo, ela bebe uma água, vai lá, descansa. Aí ela volta para a linha de coxo, bebe a água, vem e descansa. E ela faz isso várias vezes. Por isso que, cada 25 minutos, ela faz lá 12 a 9 refeições por dia. Certo? Então, de algumas verdades concretas, a gente tem que o fator mais importante na nutrição é o consumo. Um dia eu estava conversando com um colega meu que é professor, e eu conversando com ele sobre as dificuldades que eu estava tendo de mensurar consumo e tal na fazenda. Assim, aí ele, cara, Hélio, a gente estuda uma série de fatores, fisiologia, não sei de quê, mas no final tudo se resume ao consumo das vacas, né? Ou dos animais. Então, se você não fizer com que os animais tenham o máximo consumo, eles não vão ter máximo desempenho nos diferentes aspectos. E a análise de matéria seca das forrageiras, eu acabei de falar. Se tem variação, você trabalha com forragens úmidas, você tem que ter esse entendimento que essa variação ela tem que ser ajustada ao longo do fornecimento da dieta do animal. Então, consumo e produção, o leite ele entra pela boca. Não tenho dúvidas. Se a vaca ela tem o potencial de comer e você está fazendo ela elevar esse consumo, certamente ela vai produzir mais. Dieta boa, sem estar quente, à vontade, bem misturada, na proporção certa, com qualidade. Vaca vai desempenhar. Coloque comida no coxo. Coloque comida no coxo. Quem é mais antigo sabe quem é a dona Desi. Dona Desi, gente boa. Se ela fosse gerente da minha fazenda, que eu queria que ela fosse, nessa delicadeza dela, eu acho que ela, com a relação que ela ia ter com os colaboradores, eu acho que ela ia dar uma peladinha de vez em quando, né? Então, porque não ia ter jeito, né? Coloque comida na frente da vaca. Então, ter sobra zero no coxo, ter sobra no coxo é importante. Lembra que lá atrás eu disse que a gestão das sobras ela era importante. Esse estudo realizado por esses pesquisadores, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram um lote de animais com dieta 24 horas no coxo e um outro que eles tiravam 6 horas do dia de comida da frente da vaca. Foi o que aconteceu nesse estudo. O lote que tinha 24 horas do coxo abriu 3,5 kg de leite a mais do que o lote que não tinha dieta 24 horas no coxo. É muito leite, não é não? Só por eu ter comida na frente da vaca. Então, assim, ele tinha que 24 horas e o 8, 18 horas. As vacas aproximando. Aqui eu estou trazendo um exemplo de trato,
para 2 tratos. O cara faz o trato às 6 horas e faz os tratos às 4 horas da tarde, né? Então, assim, o potencial que eu tenho sempre de garantir uma refeição de alcance. Eu ofertei às 6 horas, 11 horas eu ainda vejo que tem dieta no coxo. 15 horas, que é 1 hora antes do próximo trato, eu permito que a vaca veja o ladrilho do coxo. É aí que eu estou tendo uma percepção que eu estou sempre aproximando uma dieta da outra. Mas eu estou lá na fazenda, passei dentro da linha de coxo, lá do curral, e olhei, rapaz, está quase zerado o coxo. Eu vou esperar até 4 horas da tarde para alimentar? Não, né? Se eu tiver tempo e tiver comida, eu vou lá e coloco comida no coxo. Eu adianto o trato, para eu garantir que quando chegar no próximo trato, eu esteja nessa condição. E assim segue. Se eu fizer isso por mais vezes, pelo menos assim, por 3 dias consecutivos, eu já tenho que ficar alerta. Está tendo algum problema aí de variação de umidade da forragem, e aí chega a hora de você fazer ajustes. Converse com o seu tratador, converse com o seu nutricionista e faça o ajuste que está tendo algum problema na oferta da dieta, certo? Então, aproximar a comida para a posse do coxo é importante, certo? O máximo de alcance que uma vaca pode ter é de 71 centímetros. O cara brinca que vaca ela não é girafa. Ela não estica o pescoço para comer. Se você não aproxima a dieta do coxo, você não está dando assim. Tem dieta aqui, não tem? Tem comida, mas não está ao alcance da vaca. Então, o processo de eu aproximar a comida da vaca, ela é importante, certo? Aqui é só uma representação de associação entre a frequência de empurrar a dieta na produção, né? Esse experimento realizado por esses pesquisadores, lá publicado no Journal of Dairy Science, ele testou empurrar a dieta 5 vezes por dia e 3 vezes por dia. O cinza, eu não sei se dá para perceber bem, é o 3 vezes e o pontilhado é o 5 vezes. Toda vida que e as dietas elas foram ofertadas aqui, às 10 e às 14 horas, eu acho, às 16 horas, as vacas eram ordenhadas às 6 e às 16 horas. Toda vida que empurrou a comida no coxo, teve pico de consumo. Empurrou a dieta no coxo, pico de consumo. Então percebam que, às vezes a dieta está lá, ou o próprio estímulo de você empurrar a dieta no coxo favorece você exacerbar a questão do animal aumentar o consumo. E o que é que isso impacta, né? Aqui é uma representação do efeito de empurrar o trato para vacas, uma vez em hora, ou 2 vezes, né, de meia em meia hora, né? Então, o consumo de matéria seca, ele não mudou. A porcentagem de vacas também deitadas não mudou, mas a produção de leite e a eficiência alimentar aumentou. Perceba que foi mais 2 quilos de leite só pelo fato de eu empurrar a dieta no coxo. E se eu tenho melhor eficiência, eu estou tendo mais retorno financeiro, né? Qualidade de água, a gente mencionou lá atrás. A água ela é importante em diversos fatores. Uma vaca consome de 90 a 120 litros de água por dia. E se você não coloca água de qualidade disponível à vontade, você está perdendo dinheiro. 88% do leite é água. É o nutriente mais importante. Então, foque em coisas básicas. Eu brinco que é o feijão com arroz. Se fizer o feijão com arroz bem feito, aí depois você vai aumentando, você vai passando de fase de videogame, você vai melhorando outros processos que está fazendo, né? E aqui é só um exemplo de como que eu posso ter um bebedouro bem projetado, e aí fica a critério de cada fazenda, mas sempre que puder, fácil de limpar, com renovação de água constante, e talvez seja o ideal. Bebedouros menores, porque às vezes o colaborador vai lá, tem um bebedouro gigante para ele lavar, vai desperdiçar um horror de água porque teve um bebedouro mal projetado. Projetores de no máximo 2 metros, que você consegue lavar com mais frequência ao longo da semana, né? E água renovada constantemente. Então, ainda falando sobre o comportamento, falando sobre o comportamento das vacas, né? Assim, agora, se elas estão estabuladas, o tempo despendido com cada atividade. A vaca ela gasta de 3 a 5 horas comendo. Que aí cai naquele conceito lá, né? A cada 25 minutos, ela está fazendo refeição. Ela faz de 9 a 12 refeições. Então, está batendo, né? 3 a 5 horas. Perdão. Ela fica deitada aí de 12 a 14 horas.
E eu dificilmente vejo fazendas que estão dando a oportunidade das vacas deitar 12 a 14 horas. Vaca deitando, ela puxa leite. Ela está produzindo leite, ela está tendo saúde de rumen, está tendo melhora de gordura do leite. É uma série de fatores que só por fato de você dar oportunidade para a vaca deitar, ajuda. Tem um estudo lá na Nova Zelândia, um pesquisador, ele testou 3 tipos de cama, uma cama úmida, uma cama seca com presença de fezes, né, de esterco, e uma cama limpa. E esses animais eles ficavam 18 horas nessa condição e tinham condição também de 6 horas a pastejo. Foi que ele percebeu. As vacas que ficavam na cama úmida, quando ela ia para pastejo, ela preferia deitar no pasto do que comer. Acredita? Então, quando ela tem as 2 condições disponíveis para poder escolher, a vaca vai escolher deitar. Isso pode ser claro, porque você imaginar que um peso de uma vaca de 500 a 600 quilos, em cima daquelas 4 patinhas, ela fica incomodada. Vaca, ela gosta de descansar. Isso é da evolução dos ruminantes, né? Isso é para quem já estudou a questão da evolução dos ruminantes, isso é claro. Era um mecanismo dela se proteger e aproveitar melhor a dieta dela. Ela comia rápido, ia se esconder dos predadores, deitava e ruminava. É o que ela faz até hoje. Se eu não dou essa condição para ela, ela não está aproveitando. Perdão. Interação social, ruminando, bebendo água e fora das instalações, no máximo aí de 2 horas e meia a 3 horas e meia. Né? Dependendo da fazenda, se faz 2 ou 3 ordenhas, é o tempo que eu gasto também em alguma coisa de manejo, etc. Então, lote de descanso, né? Deitar mais, comer mais. Eu já acabei de explicar. Se ela tem chance de escolher entre 1 e 8, ela vai deitar. Se ela tem as 2, ela vai comer e vai deitar. Então, isso aumenta até 1,5 kg de leite a mais a cada hora deitada da vaca. Então, perceba o quanto que é importante eu dar uma condição. Precisa ser numa instalação dessa? Eu não tenho. Mas se eu tiver uma condição de uma sombra, drenada, sombrite posicionada da forma correta, né? Que você consegue estar sempre ele ficando sequinho, né? Tá secando ao longo do dia, e a minha vaca conseguir deitar, é importante, certo? O local de descanso, lembra daquele estudo que eu falei lá na frente? Aliás, lá atrás, do espanhol? Dentro das variáveis que ele mencionou lá no estudo dele, daquela variação de 13 quilos de leite, 40% da variação estava atrelada à disponibilidade de camas. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso implicou em 5,6 quilos de leite só pelas as vacas deitarem. Eu propiciar que as minhas vacas deitam, aumenta quase 6 quilos de leite a mais. Por que as vacas às vezes não deitam ou não descansam, né? Excesso de umidade, calor excessivo. A vaca, os locais mais quentes dos animais é na glândula mamária e nos olhos, onde tem fluxo sanguíneo muito elevado, né? Então, às vezes a vaca está lá querendo deitar, mas a cama está quente, ou o local não está adequado para ela deitar, e ela não deita porque ela fica incomodada. Já está muito quente aqui, e ela prefere ficar em pé para passar um ventinho lá por debaixo dela e dar uma resfriada, né? Então, sempre que puder, camas confortáveis para elas, não dê cama desconfortáveis, por isso que às vezes elas não deitam. Espaço de coxo. Um dia eu vi o cara falando que, uma experiência prática dele, ele disponibilizou 1 metro de coxo por vaca, linear por vaca, ao invés de 0,7. E ele disse que isso implicou em 4 quilos de leite a mais em 20 dias, na média do rebanho, só porque ele aumentou. E eu falei lá atrás, né? Você seca a vaca, aumenta a produção, né? Você seca a vaca, tira do lote, ao invés de baixar a produção do lote, não, faz aumentar, né? Só porque eu dei condição de espaço de coxo. Também é importante. Às vezes a gente faz coxo pequeno e nem toda vaca tem acesso. Então, os fatores de coxo, de alimentação. Superfícies lisas, se for possível. Vaca prefere se alimentar em superfícies lisas, porque aquelas superfícies rugosas vão ficando restício de alimento, vai fermentando e isso vai limitando o consumo. E eu não sei se tem alguma coisa psicológica da vaca, né? Mas eu acredito que seja por conta realmente da higiene do coxo, né? Eu estou ficando aqui de coxo para vocês demais, né? 10 a 15 centímetros acima dos cascos, certo? A vaca ela não pode esticar muito, não pode abaixar muito, ela tem que ter uma altura como se estivesse pastejando. A altura do coxo tem que ficar numa posição como se ela estivesse pastejando, certo?
A boca, ela fica no máximo aí a 5 a 15 centímetros acima do solo. Espaço linear de 70 a 80 centímetros na vaca do pré-parto. Hoje se fala em 1 metro na vaca do pré-parto, né? Aliás, do pós-parto. 1 metro por vaca se a alimentação for restrita, se você não tiver ofertando o volume de dieta que tem que ser ofertada, não deixe restrito para dar a oportunidade a todo mundo comer pelo menos, em média, o mesmo volume de dieta. Vacas em lactação com 24 horas de comida direta, você pode até acochar um pouquinho mais a linha de coxo, certo? Vacas comendo com a cabeça baixa, elas produzem até 17% mais de saliva na posição correta. E isso é bom porque está contribuindo lá para tamponamento de rúmena, né, que é uma boa parte dos mecanismos de ajuste de ambiente ruminal está atrelado à salivação. Tá? Foco na transição. Talvez seja a fase mais negligenciada nas fazendas de médio porte, talvez de pequeno porte. Nas de grande porte também, às vezes, elas vacilam um pouco. Porque ela pode ser uma viagem bem perigosa. Às vezes, as vacas no pré-parto, elas estão colocadas na pior parte da fazenda, no meio do sol, com a pior dieta, com a pior forragem, e vocês não têm noção que a lactação já começa no pré-parto. Se eu focar num pré-parto bem feito, a chance de eu ter sucesso de uma vaca mais produtiva e sem problema no pós-parto é bem maior. Então, não é hora de economizar nessa fase. Não é hora. Não sejam literalmente mão de vaca, né? Use dieta aniônica, né? Resfrie suas vacas no período seco, se puder já a partir dos 60 dias, né, do D60 até o parto, pelo menos 30 dias antes. Lote pós-parto, vaca após parição, ela ainda não está assim, totalmente recuperada, é um momento complicado para a vaca, aí você coloca ela dentro do lote de alta. Lote de alta tem vaca que bate e ela não vai comer, e aí começa a ter uma série de problemas. Então, faça lote pós-parto. Não tenho condição de fazer lote pós-parto? E tem condição de fazer um lote de novilhas? Bote o lote pós-parto no lote de novilhas. Pelo menos dessa forma. As novilhas são menores e elas vão ter menos problema de competição dentro do lote, certo? Monitorar problemas metabólicos, aditivos, se você puder usar, né, aditivos bons, comprovadamente que funcionam. Cuide do fígado, antioxidantes, né, vitamina E. Hoje, a recomendação do NRC novo, eles já alteraram. Antes falava-se de 1.200 UI, hoje já fala de 2.000 a 3.000 UI nessa fase, porque tem muitos processos oxidativos e você cuidar dessa fase é importante. Evitar movimentações excessivas, parto assistido, isso é muito difícil. Às vezes o cara vai achar, a vaca já pariu de madrugada, a vaca está com bezerro, às vezes nem acha bezerro, né? Ou a vaca, eu já cheguei em fazenda, 2h30 da tarde, a vaca sozinha no meio do sol, sem ninguém saber que a vaca estava parindo. Eu fui rodar na pastagem e estava lá a vaca bem sofrendo. E cobertura do curral. Então, a entrada da vaca na lactação é quase mesmo um cenário assim, de fotos, né? Você tem que cuidar dela, né? Então, no período de 60 dias antes de secar, a vaca não pode perder peso. Ela já tem que chegar no score adequado já nessa fase, e ela não pode nem perder nem ganhar peso, o ideal. E conforto. A partir daqui é já ter conforto. Não jogar a vaca lá no fundo da fazenda, e esquecer ela lá até o D30, e depois só daí você pensar em trazer a vaca. Pense que a lactação já começa aqui. No pré-parto, 30 dias antes, a já adaptar a vaca para a lactação. Se eu puder, eu já forneço parte da forragem que vai ser usada na lactação e alguns dos ingredientes que estão usados na lactação já no pré-parto, para já adaptar a vaca para esse processo. Focar em manter consumo constante, que na hora que ela parir, ela já está hábil e também a potencializar o consumo dela no pós-parto. Imunidade, conforto, controle de doenças metabólicas e aí a atuação do homem quando precisar, né? Aí alguma intervenção de medicamento, alguma coisa desse tipo, aí é quando o homem entra. Pós-parto até 21 dias é focar na recuperação da vaca, aumentar consumo, hidratar, para a produção do leite aumentar, e eu engrenar a quinta marcha. Engrenar a quinta marcha, faz a rampa certinha, sua vaca vai picar bem no pico de lactação, e a partir daí ela vai ter a produção que você espera, pelo potencial genético que ela possa entregar, certo? Então, aqui, ó, só para demonstrar
que eu falei de dietas aniônicas, né? O impacto de eu suplementar as vacas com dietas aniônicas. Aqui eu tenho vacas do lado direito, vacas que não foram alimentadas ou que eu não tive uma dieta aniônica bem feita, e vacas que eu consegui realmente baixar o DECAD da dieta, né? Percebo que as vacas que tiveram uma condição de uma dieta aniônica bem estabelecida produziram mais leites. Essas do lado esquerdo, aqui onde tem essas bolinhas do lado esquerdo. Porque meu laser não está aparecendo ali. E ainda não tem benefícios em novilhas. Nos estudos ainda não comprovam que eu trabalhar com dieta citogênica em novilhas traz bons benefícios. Mas se eu quiser usar, Hélio, posso usar? Pode. Em que condição? Eu não tenho como fazer separação de novilhas e vacas no pré-parto. Eu não tenho como separar dietas, fazer mais de uma dieta do pré-parto para as diferentes categorias. Então, você fornece, que assim, não traz efeito, mas também não traz efeitos negativos nem positivos. Então, ainda não tem estabelecido se vai trazer melhoria ou não. Ainda de benefícios da dieta citogênica é diminuição de retenção de placenta. As vacas que tiveram aqui do lado esquerdo acesso à dieta citogênica tiveram menos casos de problema de retenção de placenta. Aqui já me parece que foi um benefício que foi trazido também para as novilhas. Talvez seja um ponto a ser considerado se eu quiser realmente ofertar uma dieta pré-parto para elas. Eu posso ofertar uma dieta acidogênica por mais de 4 semanas, entre 21 dias e 30 dias. Por que eu falo 21 dias, entre 21 e 30 dias? Né? Às vezes eu tenho um erro lá no controle de anotação, a vaca veio um pouquinho antes, assim, para eu dar chance de ela também pelo menos garantir 20 e 21 dias. Aí eu trago 30 dias antes. Mas após de 3 a 4 semanas, já não me traz benefício. À medida que eu avanço a dieta acidogênica após 21 dias, eu começo a ter queda de produção de leite e começo a ter problema também de descarte de vacas. Isso também não é bom. Esse estudo do Vieira Neto, publicado em 2021, mostrou muito bem isso. Então, assim, atenção nos primeiros 15 dias do pós-parto da vaca. Retenção de placenta ocorre basicamente um dia após a vaca parir, né? Então, assim, a incidência é de cerca de 7%. Metrite até 11 dias. Febre do leite, né? Conhecida, a vaca caiu, né? Febre do leite, hipocalcemia, né? Cetose e deslocamento de abomaso. Eu nunca vi ainda em fazendas aqui no Ceará. Eu acho bem difícil ocorrer, né? Bem difícil. Nas fazendas mais do Sudeste e do Sul, de vacas de alta produção, é mais comum acontecer. Então, eu tenho que estar atento e tentar diminuir essas taxas, né? De mortalidade, de descarte da vaca. Se eu estou descartando vaca por erro de manejo, eu estou perdendo dinheiro. Agora, em relação à meta de consumo, né? No pós-parto. Vacas de primeira lactação, vacas de segunda ou mais lactação. É bem difícil, não é fácil. O cara tem que ser bom para fazer as vacas chegar nesse patamar na terceira semana e comer 21 quilos de matéria seca. Não é fácil, não. Às vezes você não tem fazenda que você não chega a conseguir isso nem no pico, né? Mas essas são as metas aqui, é a recomendação para a vaca holandesa, né? Animal de porte maior, né? Girolando, você pode ser mais perto desse valor aqui, já na terceira semana, certo? E onde é que a vaca pode responder mais? Quando eu quero focar na vaca produzir, onde é que eu atuo? Eu tenho que fazer ela, onde ela tem mais potencial é até 60 dias. Até o segundo mês de lactação. Então, é aqui que eu vou começar a fazer a rampa, esquentar a dieta, de forma gradativa, fazer a vaca comer mais, porque aqui eu consigo colocar quase 2.000 quilos de leite a mais. Se eu fizer isso bem feito, a vaca estiver consumindo bem e picando bem nessa fase. Se eu deixar para fazer isso já mais na frente, eu já não tenho muito ganhos elevados, né? Aqui, no máximo que eu consigo colocar de 800 a 200 litros de leite a mais. Então, quando eu falei de meta de sobras, essas aqui são umas indicações que a gente deixa nas fazendas. Pós-parto, 15% de sobras. Por que é alto, né? Porque tem muita variação de entrada e saída de animal. O animal está ficando ok, está ajustando o consumo, está sendo movido de lote. Tem vaca entrando, então ela não está com o consumo estabelecido. Então tem que dar oportunidade para todo mundo ter uma condição de acesso à dieta, né? Pico de lactação até 5%,
meio da lactação 3,5%, final da lactação de 0 a 3%, eu posso ser mais regrado aqui, e pré-parto de 1 a 3%. E aí eu queria só deixar um adendo que sobras é diferente de resto. Você tem que deixar isso bem estabelecido na cabeça de vocês, que sobras é diferente de resto, certo? Sobras é basicamente, quando eu chego após 24 horas, a característica da sobra ela se parece basicamente bem próximo do que eu ofertei 24 horas antes. Ela não tem muita diferença. Ao ponto de a vaca voltar lá da ordenha e se encontrar com a sobra, se ela não estiver esquentando, se ela não estiver fermentando, está tão próximo da dieta que eu ofertei há 24 horas atrás que ela volta para o coxo e ainda come as sobras. Esse é o, vamos dizer assim, o ápice de uma sobra boa, né? Dentro da fazenda, se é que assim. E aí eu posso pegar essa sobra aqui e dar para as categorias mais baixas, né? Vaca seca, novilhada, etc. Mas nessa condição, com muita presença de roseta de sabugo, separação, eu estou dizendo que eu estou dando comida à minha vaca, mas eu não estou. Eu não estou dando a oportunidade dela selecionar a dieta do jeito que é para ser. E ela está passando fome com comida no coxo, certo? Estresse térmico. Eu creio que vocês combinam comigo que talvez hoje seja o fator mais impactante hoje nas fazendas e o mais difícil de controlar. Por quê? Nas fazendas hoje, a maioria das fazendas já tem uma genética boa. Todo mundo hoje trabalha com inseminação, já tem uma genética boa. O patamar, como diz lá aquele jogador, né? Outro patamar já, né? Das vacas de vocês, hoje é diferente do que o pai da gente criava, né? Meu pai, quando eu tinha 11 anos, as vacas dele não davam 6, 7 litros de leite. Eu tenho até vergonha de dizer isso, né? Mas hoje as vacas ela têm um potencial genético muito grande. E eu tenho que focar em dar um bom conforto a elas. Porque senão eu tenho todos os aspectos que elas foram selecionadas para ter afetados. Principalmente consumo e produção. E, consequentemente, reprodução. Então, o estresse térmico é importante. E por que eu falo isso? Aqui, embora seja um dado antigo, que eu puxei lá do IBGE, a gente tem uns meses que tem uma produção de leite um pouco mais baixa, e a gente entende que pode ser por oferta, mas também por afetado por estresse térmico. E mesmo que esteja chovendo, a capacidade da vaca perder calor é menor, e ela fica também estressada. E a série de outros fatores referentes ao inverno, né? Então, assim, o tal do estresse térmico, eu devo controlar? Eu acredito que sim, né? Vocês podem perceber nessa sala de ordem aí, na sala de espera, aliás, as vacas confortáveis, ruminando, sob uma condição tranquila. Eu estou tentando controlar. Banho bem feito, né? Disse, doutor, mas isso aí é muito fora da minha realidade. Eu não tenho condição de comprar uns ventiladorzão desse aí, não. Parece ventilador de avião, o bicho é caro. Como é que eu faço para ajustar o resfriamento da minha vaca? Não é o ideal, mas esse produtor lá em Jaguaretama buscou um jeito para ele. Molhando bem a vaca, a fazenda dele fica em cima do morro, olha o vento lá atrás. Não é o vento de um ventilador que era para ser, para fazer o mecanismo de resfriamento, 1 minuto molhando, 4 resfriando, velocidade de pelo menos 3 metros por segundo do ventilador, e vaca molhando bem. Mas ele buscou uma maneira de dar um conforto à vaca dele. Aumentar o consumo, ficar mais tranquila, melhorar a reprodução, e ele tem tido bons resultados nesse manejinho dele aí simples, mas caprichoso, né? Então, no manejo da alimentação, ordem de carregamento é importante, quem trabalha com vagão. Tamanho de partícula é importante, ficar atento ao tamanho de partícula também. Se eu trabalho com vagão que tem capacidade de quebrar muito tamanho de partícula, ou eu estou colocando na sequência errada a forragem dentro do vagão, eu tenho que ficar atento. Quantidade precisa por lote, monitorar sistematicamente o coxo, limpeza. A gente já falou sobre isso. Coenhamento da seleção de fibra longa, né? Às vezes o cara vai colocar a forragem no vagão, ele tem uma segunda fonte de forragem, um feno, e ele não pica o feno. Coloca o feno lá do jeito que é para ser e a dieta não fica bem misturada. Eu não estou propiciando uma condição realmente de desfavorecer a seleção, né? Gestão de estoque, gestão de sobra, avaliar consumo, monitoramento da matéria seca. Isso, toda fazenda hoje que tem um mínimo de ajuste de manejo, ela tem que estar trabalhando bem isso. E o cuidado com as 4 dietas, né? Eu digo que um amigo meu me mostrou esse desenho a primeira vez, ele disse que é como se fosse a tese do doutorado da gente, né? A gente faz o projeto, até chegar na tese, fica totalmente diferente o projeto da gente. A mesma coisa é a dieta.
Às vezes a gente pensa numa dieta lá no laptop, baseada nas informações que a gente coletou, na visita que a gente fez na fazenda, nos ingredientes, na composição, você pensou na dieta assim, isso aqui vai puxar leite. Eu vou estourar essas vacas de puxar leite agora. Aí eu entrego para o responsável. Ele já fez os arredondamentos lá, porque ele tem preguiça de pesar, pede para arredondar para sacaria. Não, bote de 50 quilos, 60 quilos. Aí além de balancear a dieta, eu ainda tenho que ajustar para a sacaria. Aí depois ela é misturada, né? Já ficando já diferente do que ela saiu lá do computador. Quando ela chega na vaca, meu amigo, está totalmente diferente. Do que sai do computador até o que chega da vaca, é uma viagem bem grande. Qual é o nosso papel como técnico e como produtor? É eu diminuir essa variação do que sai daqui, do planejado, ao que chega na boca da vaca. Se eu conseguir controlar esse fator, eu já vou ter meio caminho andado de maximizar a produção de leite no meu rebanho. Erros comuns no manejo da dieta. Volume baixo de ingredientes na batida, a ser misturada, isso eu estou falando de vagão, né? Mínimo 50% da capacidade do vagão. Por isso que, às vezes, no pré-parto, a gente recomenda que faça uma refeição só, porque, normalmente, o lote de pré-parto é menor, o consumo é mais baixo, e aí a gente recomenda isso. Volume elevado também, não capacidade, 90% da capacidade, sequência na adequada dos ingredientes, misturar o feno sem processamento, eu já mencionei, concentrado por baixo ou mistura incompleta, às vezes, dependendo do vagão, se você colocar o concentrado por baixo, você não tem uma mistura eficiente. Misturar o ligão por tempo demais, eu estou quebrando a partícula, e erro nas pesagens. Talvez esse seja o mais impactante. Então, o manejo ele tem que ser consistente, certo? E é igual a história que a mãe da gente fala, não faz mais do que sua obrigação. A mãe da gente chega para lá assim, não faz mais do que sua obrigação. Ele não mais do que sua obrigação ter um manejo consistente. Nada mais importa na fazenda se não tem rotina e não tem consistência. Mas se você consegue ter contínua e consistência, você consegue chegar lá na frente, no seu alvo de ganho e de rentabilidade do seu sistema. Então, o que é rotina? Rotina. Alimento fresco, de qualidade, manejo de estilo, a gente já comentou. A alimentação ela deve ser consistente, uniforme. Se a vaca pudesse comer todo dia a mesma dieta, todo dia, durante o ano todo, ela ficava feliz. Né? E, se possível, separe as vacas de novilhas. Ok? E, resumindo, manejo dá dinheiro, não dá? Se eu tiver uma boa gestão de sobra, aumenta 3,5 kg de leite. Se eu empurrar o trato, aumenta 2. Se eu der água de qualidade, aumenta 1. Se eu separar a novilha de lote, aumenta mais 4. Se eu fizer uma boa transição, aumenta 8. Manejo dá dinheiro, não dá? Puxa leite, não puxa? Então, tenha fé que elas sempre podem mais. Tem vaca que, se você der condição para ela, ela vai responder. Ela vai produzir o tanto que vocês derem condição para ela poder puxar desempenho. Então, lições para levar para casa. Se a vaca ela fosse conversar com você, ela ia dizer assim, me dê tudo que eu quero, mas não é isso aí que vocês estão pensando não, pessoal, certo? Na quantidade que eu quero, na hora que eu quero, assim eu lhe darei tudo que você quer. Basicamente, resumindo a nossa palestra, é isso. Se vocês derem todas essas questões que a vaca pedir para vocês, elas vão entregar produção e, consequentemente, rentabilidade, certo? Finalizando por aqui, eu queria agradecer a essa equipe. Sem esses caras, a gente não consegue entregar o trabalho que a gente entrega pela empresa. Levando conhecimento técnico, levando conhecimento aplicado, consistência, honestidade. E esses caras fazem a diferença, e sem eles a gente não podia estar fazendo isso do jeito que é para ser feito, certo? Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, parabéns. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Vamos abrir agora para a roda de perguntas. Quem quiser perguntar, levanta a mão. Olha, eu sou veterinário, eu trabalho muito com gado de leite há muito tempo e trabalho com corte também. Mas a pergunta que eu queria fazer a você, para você, porque eu tenho visto muito, né? E ninguém me disse, porque eu sei que leite, todo mundo sabe que é sombra. Eu trabalhei com corte também na sombra. Mas você chega no sul mesmo, no sul, que é um centro altamente elevado, você vê tudo no meio do sol. Eu queria saber por quê. Você me explique por quê. Porque não tem condições de, daqueles 10 mil boi ficar na sombra, ou porque o que é que acontece? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Provavelmente seja um fator, né? A capacidade de você
não ter como colocar. Não sei se você ouviu, recentemente saiu aí nos grupos de WhatsApp, a morte dos animais lá no Texas, né? Os caras, a temperatura elevou demais lá e os animais literalmente papocaram, né? Então, hoje o bem-estar está bem focado nessa questão de ambiência, porque entenderam que com o avanço genético dos animais, a gente tem que também entregar outras situações que antes não tinham, porque eles eram mais adaptados, e hoje eles requerem mais. E eu acho que um deles é sombra. Né? Não tem. Ou se você baixa seu patamar genético e dá uma condição que ele está acostumado a dar, e ainda é difícil, mas ele não vai potencializar o potencial dele. Eu tenho muito trabalhado, às vezes, já trabalhei também com engorda, na região do Cariri, e sempre esse gado, quando come o boi, diz que o boi precisa de sol, não. Quando ele come, ele faz igual a vaca, ele come, enche a barriga e vai para a sombra. Muito sombreado, onde eu fiz esse tipo de trabalho. Por isso é que meu questionamento. Obrigado. Eduardo, médico veterinário. Primeiramente, quero parabenizar o colega pela palestra muito esclarecedora, com conhecimentos técnicos, mas de uma maneira muito simples, que chega até a gente. Eu queria contar um fato meu profissional que é interessante, vai ser rápido. É que você falou aí bem sobre a questão das instalações, né, o manejo, muito claro. Mas o meu problema maior numa propriedade foi questão de administração de pessoas. Eu tinha um problema sério numa propriedade em que, por mais que a gente estivesse acompanhando aquela produção, a gente viu que, de um certo tempo, os resultados foram baixando. E o problema era uma desavença entre o gerente da propriedade e o vaqueiro. Então, eu não sei se outros colegas já passaram por um problema desse, e nessa hora, você, além de ser médico veterinário, você tem que ser um cara que tem essa visão humana para começar a desarmar aquelas partes nesse sentido. E foi assim que eu consegui. Não foi preciso demitir o vaqueiro, e houve um apaziguamento, uma harmonia entre o coisa. Mas isso levou um tempo, não foi tão fácil. Mas eu quero relatar isso aqui, porque eu acredito que alguns colegas jovens ainda podem ter pela frente esse problema e vão atribuir uma série de coisas à água, tudo que você passou aí, né? E, na verdade, era uma questão de um relacionamento entre os dois, em que o vaqueiro não fazia as coisas, quer dizer, deixava a comida de um dia para o outro, e começou a haver problema na propriedade. Obrigado. Qual é o nome do senhor? Eduardo. Senhor Eduardo, eu concordo plenamente. E quando eu disse que o negócio de vacas é sobre vacas, mas as pessoas também que têm que estar no meio do contexto das vacas. Eu já cheguei em propriedade que, pelo fato de eu interagir com os colaboradores, os caras disseram assim, você é diferente dos técnicos que vêm aqui, porque os caras só ficavam lá, ia falar com o dono, mas você não se misturava. E isso faz você criar confiança, porque eu não estou lá todo dia vivenciando a situação. Se eu não contar com a força-tarefa dos caras, de meus olhos serem lá, e eu não conquistar a confiança deles no que eu estou fazendo, meu trabalho nunca também vai ser chegar a termo, e nem a fazenda vai chegar no desempenho que é para ser. Pessoal, o tempo está bem corrido, a próxima palestra já vai começar, a gente vai abrir para mais 2 perguntas e a gente finaliza. O doutor Hélio vai ficar aqui disponível o dia todo para vocês. Sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Marco Antônio, eu sou médico veterinário. Primeiro, parabenizar pela palestra clara, objetiva. E a minha pergunta é uma pergunta, né, assim, mais técnica, né? Qual o período que você recomenda a dieta aniônica, início e final dela? A recomendação, como eu expliquei, pelo menos 21 dias. Assim, a gente falou aí de 30 e 21 dias, porque tem esses desafios de eu dar a oportunidade de ela ter acesso à dieta aniônica pelo menos 21 dias. Aí, seja por um erro, sei lá, que acontece, o cara não adotou direito quando que a vaca está a termo de parir, ou, às vezes, por conta de um estresse térmico, a vaca ela adianta, inclusive, o parto, né? Às vezes, o estresse térmico faz isso. Então, assim,
Se eu não estou controlando os outros fatores, aí eu estou tentando, pelo menos, dar a oportunidade de ela ficar naqueles 30 dias, que ela pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela ficar com acesso à dieta aniônica e ela ter os benefícios que ela entrega, que todo mundo já sabe, que é diminuir a retenção, diminuir a hipocalcemia, aumentar a produção, e etc, etc. Opa, olá, Hélio. Opa. Também sou zootecnista. Eu anotei aqui uma coisinha que você falou do estresse térmico. Ontem eu estava acompanhando ali você fazendo a revisão dos trabalhos, né, de uma fazenda que trabalhava com parto suíço. Lá na nossa região, eu sou de Bodocó, Pernambuco. Lá a gente é o quarto maior produtor de leite no Nordeste. E a gente tem muito problema de exploração lá com raça, né? O pessoal quer trabalhar com uma raça que não é adaptada bem ao local. Eu queria que você comentasse mais um pouco sobre essa questão do estresse térmico, né, dentro das raças, e se mudar de raça é o caminho correto, ou alguma adaptação, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Como eu lhe falei, assim, toda raça ela é passível de ser criada em qualquer ambiente, se você der a condição para ela exacerbar o potencial dela, seja por instalação, seja por uma situação daquela ali. Ali é no Iguatu, aquela outra fazenda anterior, aquele videozinho mais simples, é no Iguatu. Então, chove bastante, umidade alta no inverno e quente demais também no verão. Então, ele teve que focar em ambiência porque ele começou a aumentar o patamar genético da fazenda. Sobre essa sua condição, é o que eu disse, cada fazenda é um caso. O tipo de animal que você vai colocar na sua fazenda está diretamente relacionado à sua capacidade de entregar o mínimo para aquele animal. Conforto, comida boa, local para descansar. Não adianta você trazer a melhor raça que tem, seja Jersey não sei da onde, holandês não sei da onde, se você não entregar, mas lá dava 50 quilos de leite. Aqui, se você não der o mínimo de condição que ela tinha lá, ela não vai chegar nem perto. E você, na maioria das vezes, vai perder seu animal. Então, eu creio que tem animais que podem ser adaptados a diferentes sistemas, mas hoje, com o avançar das tecnologias reprodutivas, de melhoramento genético, as vacas estão elevando de potencial de produção e, consequentemente, de exigência de conforto, e aí você tem que pensar também um pouquinho. Às vezes, você acha que é um investimento caro, você fazer uma sala de banho, para você assim, precisa ter um galpão, né? Mas investe numa sala de resfriamento, 2 ventiladorzinhos, capacidade ali para 30, 40 vacas, resfria as vacas mais uma vez no dia, traz lá do curral, resfria de manhã antes das ordens, mais uma vez no dia. Eu acho que a partir daí você consegue ter benefícios de produção e reprodução e etc. Obrigada, doutor Hélio. Finalizamos, né? A gente viu aí na palestra do doutor Hélio que a gente não basta só a genética, né? A gente tem que cuidar também do bem-estar animal e do sistema de produção, de manejo de produção como um todo. Às vezes o produtor procura um animal com alta genética, dietas top, e esquece de olhar o sistema de manejo de produção da sua propriedade, né? E dentro da nutrição, pede um aditivo para resolver todo o problema e não está fazendo o básico também, né? Às vezes você tem que consertar os manejos e depois você aumentar a escala de exigência de técnica dentro da fazenda. Bom, mais uma vez, obrigadas. Um bom dia de trabalho a todos. Quer deixar algum contato para... Tinha o meu contato, os meninos até pediram, acho que os meninos tiraram lá. Mas eu estou aqui o dia todo, estou disponível, quem quiser conversar, trocar uma ideia, a gente fica à disposição, e depois a gente quiser pegar contato também pessoal, a gente está à disposição. Agradeço a atenção de todos e um bom evento para vocês. Obrigado.